Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Fernandes. Eu estou gravando esse vídeo aqui para fazer uma divulgação do meu trabalho, tá? Eu sou professor de física e trabalho ministrando aulas particulares para alunos de cursos de engenharia e áreas relacionadas à engenharia ali também, tá? Se você por acaso estiver enfrentando dificuldade aí, seja com as atividades de estudo, seja com os mapas e precisar de um apoio nessas disciplinas, tá? É só vocês fazerem contato comigo. Eu deixei um link aqui embaixo no descritivo do vídeo para vocês clicarem e abrirem uma conversa direto comigo no WhatsApp. O meu contato também está nessa imagem que vocês estão vendo aí, tá? Eu vou resolver um pedacinho dessa atividade de estudos para vocês conhecerem como que esse trabalho funciona, tá certo? E se vocês precisarem de algum apoio, é só vocês fazerem contato comigo. Vamos lá, vamos iniciar. Bom, pessoal, no contexto aqui, então, nós temos o seguinte, né? Imagine que você está trabalhando aí como um engenheiro em uma empresa de soluções em geração de energia elétrica. E então chega um possível cliente com o seguinte problema. Ele possui uma central termoelétrica conforme essa figura que nós estamos vendo aqui, mas ele não sabe com quais combustíveis ele poderia utilizar na caldeira que ele tem. Então é para a gente fazer uma breve explicação aqui para os tipos de combustíveis a seguir, com os seus prós e contras derivados de petróleo, carvão mineral, gás natural e biomassa, tá? Bom, aí depois disso, pessoal, após essa explicação aqui para o seu cliente, né, ele pede uma estimativa de quanto que o seu sistema teria de trabalho útil, tá? Que conseguiria transformar em energia elétrica, considerando o gerador de energia elétrica ideal. E aí, bom, vamos lá. Para essa atividade é para a gente escrever com as nossas palavras aqui, a explicação dos tipos de combustíveis e qual, na sua opinião, é a melhor opção do ponto de vista ambiental. Determinar também qual seria o valor estimado aqui, sendo que a turbina do sistema recebe vapor superaquecido a 18 bar e 290 graus Celsius. Nesse estado, a entalpia ela é de 3.006,99 aqui quilojoules para cada quilograma. A vazão máxima aqui do equipamento ela é constante, vale 9.572,73 kg por segundo. Beleza, na saída da turbina nós temos o vapor saturado aqui, com a pressão de 1,5 bar, e nesse estado a entalpia do nosso processo ela é de 2.693,6 kJ para cada quilograma. Ufa, né? Então vamos lá, que o negócio ele parece bastante complicado aqui, mas não é tão complexo assim não. Pessoal, eu vou partir primeiro para essa parte de cálculo aqui do nosso problema e depois a gente faz uma discussão rápida aí sobre essa situação dos combustíveis, tá? Então, ó, nesse modelo de central termoelétrica que foi colocado aqui pra gente, nós temos aqui um ciclo termodinâmico, é bastante estudado na disciplina de termodinâmica, e esse ciclo aqui ele geralmente é conhecido como ciclo de Rankine, tá? Então, pessoal, o processo aqui ele funciona o seguinte, ó. Nós temos esse processo número 1 aqui, tá? Esse processo número 1 ele recebe líquido desse componente aqui que ele é chamado de condensador, tá certo? E aí, pessoal, ó, a função desse condensador é provocar o resfriamento aqui do vapor que a gente tem aqui mais líquido que sai dessa turbina, tá? Então nós vamos pensar aqui no seguinte, ó. Ele faz um processo de resfriamento, tá? E aqui, pessoal, ó, nessa etapa número 1 aqui, nós temos a presença total aqui de líquido, beleza? E esse líquido aqui na termodinâmica, normalmente ele é chamado de líquido saturado, tá? Só pra gente poder explicar certinho aqui, tá? Então aqui seria, por exemplo, a presença de água, né? Esse fluido aqui, tá? A água resfriada, tá? E já em baixa temperatura. Então o que acontece, pessoal? Essa água aqui, ela entra aqui, ó, nesse outro dispositivo que é uma bomba, tá certo? E essa bomba, pessoal, ela é responsável por pegar e fazer uma diferença de pressão aqui, ou seja, ela pega esse líquido que estava numa pressão mais baixa, eleva a pressão desse líquido aqui, ó, nessa etapa número 2, e injeta esse líquido aqui nesse componente que é a nossa caldeira, tá? Então aqui, pessoal, ó, nessa etapa número 2 eu tenho a presença de líquido chamado de líquido comprimido. Tá certo? O líquido comprimido porque ele passou aqui pela nossa bomba, ou seja, ele está numa pressão maior e geralmente bem maior do que a pressão na qual ele entrou aqui, tá? Então aí entra a nossa caldeira. E aqui que vai entrar também a parte dos combustíveis, né? Porque a gente precisa provocar um aquecimento. Então essa caldeira aqui, o que que ela faz é provocar vamos dizer assim, ela injeta calor aqui nesse nosso fluido, né? Que estava no estado de líquido comprimido. E aí essa situação dos combustíveis que nós temos aqui, ó, derivados de petróleo, carvão, gás natural e biomassa, é o que é utilizado de fato para a gente poder gerar esse calor aqui, né? Está representado por esse fogo aqui, ó, tá? Então a gente geralmente faz a queima aí de combustíveis, né?
que são derivados de petróleo, carvão, gás e biomassa. Mas só que isso aqui tem a geração de gás carbônico no meio do processo, né? Por isso que essa forma aqui de geração de energia ela não é muito interessante para o meio ambiente, não. Mas vamos lá, vamos falar primeiro do cálculo aqui e depois a gente vai discutir um pouquinho sobre esses nossos combustíveis, tá? Então, beleza, pessoal, o que acontece aqui é o seguinte, ó. Nós temos aqui, então, a presença de uma pressão, que eu vou chamar ela, por exemplo, de P2 aqui, tá? E faz parte aqui desse ciclo de Rankine, pessoal, se ele for um ciclo considerado ideal, mas para o estudo teórico, geralmente a gente considera ele sempre como ideal, que a caldeira ela vai transformar esse líquido aqui em vapor, tá certo? E aí nós vamos ter aqui, ó, na saída da nossa caldeira, pessoal, apenas a presença de vapor. Percebam a mudança de coloração aqui, ó, tá? Então aqui, ó, nesse estágio número 3, nós vamos ter a presença de vapor aqui, ó, e esse vapor ele entra dentro dessa turbina, tá? Pessoal, tem duas situações aqui que a galera da termodinâmica estuda, tá? Esse vapor ele pode ser chamado de vapor saturado, beleza? Ou ele pode também ser chamado de vapor superaquecido. Superaquecido. Tá? Isso depende, pessoal, das condições aqui de temperatura e pressão na qual ele sai aqui da nossa caldeira, tá? O nosso exercício ele já nos disse aqui que nós temos a saída, ó, de vapor superaquecido. É isso aqui que está entrando aqui dentro da nossa turbina. E essas informações elas são importantes aí para o nosso cálculo, tá, pessoal? Então, o que acontece? Ó, nós temos vapor aqui, né? Vamos pensar desse jeito. Esse vapor, ele entra aqui dentro da nossa turbina, pessoal, e aqui ele sofre um processo de expansão, tá? E o pessoal da termodinâmica chama isso aqui de expansão isentrópica, tá? Ou seja, porque a nossa entalpia aqui ela é mantida constante. Eu não vou entrar nesses detalhes de entalpia, mas é só para a gente falar um pouquinho sobre esses nomes, tá? Então, o que acontece? Pessoal, nós temos aqui uma expansão, tá? E a expansão desse vapor aqui, ela provoca aqui a realização de trabalho, ou seja, a expansão desse vapor, ela faz com que o eixo dessa turbina aqui, ele comece a girar, tá certo? E a partir daqui nós temos a realização de trabalho útil aqui, ó, que é representado por esse WT, seria o trabalho da turbina, tá? Esse trabalho útil, pessoal, é o que a gente vai utilizar de fato aqui para a gente gerar a nossa energia elétrica, tá? Então, ó, o que acontece? Após essa expansão, esse vapor ele sai daqui, ó, tá certo? Nessa etapa número 4 aqui do processo. E aqui, pessoal, nessa etapa número 4, geralmente a gente tem dois componentes aqui. Temos o fluido aqui, né, que é a nossa água, em dois estados. Nós temos aqui, pessoal, uma quantidade ainda de vapor. Só que aqui, pessoal, naturalmente aqui, resultado do processo dessa expansão, nós também temos líquido, tá? Então, isso aqui é o processo que nós temos aqui que sai aqui dessa nossa turbina. Temos vapor e temos líquido, só que isso aqui ainda está numa temperatura bastante alta, tá certo? Então o que acontece? Ó, esse vapor mais líquido, eles entram aqui dentro desse condensador. Esse condensador, ele retira calor desse sistema. Vocês estão vendo que nós temos um Qout aqui, tá? E aí, como ele retira, ou seja, ele resfria todo esse nosso estado aqui, ó, né? Vapor mais líquido, tá? Aí ele provoca a condensação aqui do vapor. Então eu tenho aqui na saída desse nosso condensador somente líquido em baixa temperatura. E aí eu tenho o ciclo completado aqui, tá? É muito importante, pessoal, que eu tenha esse equipamento aqui, o condensador, porque eu não posso permitir de maneira alguma que chegue aqui, ó, líquido em alta temperatura nas pás aqui da nossa bomba, senão isso poderia danificar ela, tá certo? Então, realmente, esse aqui é o ciclo completo, né? Então é isso, ó, eu tenho líquido, a bomba, ele injeta o líquido em alta pressão aqui na nossa caldeira, a caldeira transforma ele em vapor, o vapor ele é expandido aqui, ó, dentro da nossa turbina, com essa expansão o eixo da turbina gira e realiza trabalho, sai da turbina vapor e líquido, tá certo? Aí esse vapor e líquido entra no condensador, transforma tudo em líquido e o ciclo ele fica sendo repetido aqui. Claro que isso aqui é um ciclo ideal, né, pessoal? Mas de fato, para a teoria aí é o que a gente acaba utilizando, tá? Então, ó, de posse de todas essas informações, agora nós vamos resolver aqui o que o problema ele pede para a gente fazer, tá? Então, ó, eu vou tirar os dados dele aqui para a gente poder fazer os nossos cálculos, beleza? Vamos anotando aqui essas informações, ó. Então, vamos lá. Ele quer que a gente calcule o valor desse trabalho, né? Ou seja, o valor desse WT aqui, que é o trabalho útil, tá? E tá dizendo pra gente o seguinte, ó. A turbina do sistema, ela recebe vapor superaquecido numa pressão de 18 bar e 290 graus Celsius, tá?
Pessoal, como esse daqui seria o valor de pressão que a turbina está recebendo, isso aqui é o estágio número 3, ó, beleza? Eu vou chamar isso aqui de P3, tá? Ou seja, P3 é a pressão aqui ali no estágio número 3 do meu ciclo, que é na entrada da nossa turbina aqui, tá? Essa P3 aqui, ela tá valendo 18 bar, beleza? 18 bar. Aí nós temos aqui uma temperatura ali, ó, tá? De 290 graus, então 290 graus Celsius. Não percebam que ele está de fato superaquecido, né? O vapor começa a ser originado ali a partir de 100 graus, né? Alguma coisa assim, tá? Então tá bem superaquecido aqui. E nesse estado, pessoal, a entalpia do nosso processo, pessoal, a entalpia é representado pela letra H, tá? H3 aqui, ele vale 3.006,99 kJ para cada quilograma aqui que eu tenho desse nosso vapor, né, entrando aqui na nossa turbina. Então essa daqui é a energia de fato que o vapor entra lá, tá? Aí depois, pessoal, ó, nós temos o seguinte, vazão mássica desse equipamento ela é constante. Vazão mássica geralmente a gente representa por um M com um pontinho assim, ó, tá? Esse pontinho aqui ele está relacionado com o tempo. Então percebam aqui que eu tenho quilogramas por segundo, tá? Ó. Então eu tenho uma vazão de quilogramas aqui de vapor, né, ó, do nosso fluido aqui, tá? Em quilogramas dados por unidade de tempo aqui, ó. Então ele vale 9.572,73, tá? Quilogramas aqui para cada segundo. Beleza. E aí na saída da nossa turbina, vamos voltar ali no nosso processo, a saída da nossa turbina é a parte 4 aqui do nosso processo, ó, tudo bem? Então, o que nós temos aqui na saída da turbina? Nós temos o vapor saturado. Ah, tá, eu acabei esquecendo de falar para vocês aqui, pessoal, mas ó, eu tenho aqui a presença de vapor mais líquido e na saída da turbina isso aqui é chamado de saturado, tá? Então, vapor mais líquido saturado e a saída aqui eu tenho somente líquido saturado, ó. Tranquilo? Beleza, então são informações complementares ali. Então eu tenho vapor saturado a uma pressão aqui, ó, P4, beleza? Que é resultado aqui da saída da turbina, que ela vale 1,5 bar, tá? Então percebam que a pressão ela é bem menor, né? Ó, na entrada e na nossa saída aqui, ó, beleza? Consequentemente, vocês vão ver que a gente tem uma redução aqui na nossa entalpia também, ó, que é o que foi fornecido aqui, tá? Então o nosso H4, tá certo? Ele é 2.693,60 aqui quilojoule para cada quilograma aqui do nosso fluido de trabalho, beleza? Então aí, pessoal, beleza. O que nós precisamos calcular é encontrar o valor do trabalho útil gerado pela turbina, que ele está representado ali por WT, tá certo? E percebam que ele tem um pontinho aqui, porque nós temos o tempo aqui envolvido no meio do processo, ó. O próprio exercício trouxe isso aqui como notação pra gente, tá? O tempo vai estar envolvido aqui também. Gente, ó, então vamos lá. Eu queria colocar algumas situações aqui para vocês que elas são importantes. A maioria desses dados que elas foram informados aqui pra gente, de fato, nós não vamos precisar para o nosso cálculo, tá? E ainda bem. Por exemplo, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. O exercício forneceu pra gente a pressão, tá certo? Na entrada da turbina, e ele forneceu pra gente a temperatura, que é um T3 aqui, ó, na entrada da nossa turbina. E aí, pessoal, para a nossa sorte, eles vieram aqui e forneceram pra gente qual que é o valor da entalpia que eu tenho aqui, ó, relacionada a essa pressão e a essa temperatura. E essa entalpia ela é dada por esse valor. Gente, funciona assim. Se nós tivéssemos, por exemplo, na disciplina de termodinâmica, nós utilizaríamos esses dois valores aqui para procurar em tabelas termodinâmicas o valor desse nosso H3 aqui, ó, tá? Então esses valores de entalpia aqui, eles são constantes e são tabelados para cada pressão e para cada temperatura, tá certo? Então, ó, esses dados eles foram informados para a gente obter o valor desse aqui, tá? Mas como geralmente isso aqui é estudado dentro da disciplina de termodinâmica, acho que os professores eles já foram gente boas em nos dar esses valores, tá? Eu só queria mostrar para vocês uma situação aqui, só para vocês acreditarem no que eu estou falando. Ó, por exemplo, nós vamos abrir o Google aqui, tá? E, por exemplo, a gente tem isso aqui tabelado na internet em tabelas termodinâmicas ou tem também calculadoras de vapor, tá? Que a gente consegue jogar esses valores e calcular. Então vocês podem abrir o Google, digitar aí calculadora de vapor. Sempre quando eu vou fazer disciplinas de termodinâmica, eu uso esse site aqui, ó, do Steam Tables Online aqui, que ele é muito bom, tá? Então
Então eu vou clicar nele aqui só para mostrar para vocês da onde que veio aquele número e por que que nós não vamos precisar das pressões ali no nosso processo, ó. Esse daqui é o site, tá? Percebam aqui que eu tenho, ó, nessa parte aqui, uma função P e T. Ou seja, eu vou fornecer uma pressão e eu vou fornecer uma temperatura. Então eu vou colocar aqui, ó, pressão absoluta, né, que ela já está em bar, tá? Eu vou digitar aqui a pressão que o exercício nos deu, que foi 18 aqui, ó, beleza? Então eu coloquei aqui a pressão 18 bar e a nossa temperatura em graus Celsius eu vou colocar 290, tá? Só para mostrar aqui para vocês, ó. Tá certo? Eu coloquei 290 e a gente aperta o botão calcule. Olha só, pessoal, se vocês olharem aqui o valor de H, ó, bem nessa etapa aqui que eu estou mostrando para vocês, ele já nos deu essa nossa a nossa entalpia aqui com o mesmo valor do exercício, ó. Então por isso que eu falei para vocês, esses valores eles são tabelados, tá? E se o exercício de fato não tivesse nos dado, a gente teria que procurar isso aqui em tabelas ou então calcular, tá certo? E aí, a mesma coisa vai acontecer para esse outro cara. Nós temos uma pressão aqui, tá? E aí também, pessoal, ó, esse valor de H4, ele normalmente é calculado com base nas informações de vapor e líquido saturado, que também são dados tabelados, tá? Então o que acontece? Se o exercício não tivesse fornecido esses Hs aqui pra gente, a gente estaria um pouco enrolado, nós teríamos que fazer esse cálculo não é tão tranquilo de fazer não. Mas acho que esse não é o objetivo aqui da nossa disciplina, né? Então beleza, ó, parando de enrolar, vamos fazer o cálculo finalmente. Temos uma equação ali da termodinâmica para calcular o valor desse Wt, que é o trabalho ali realizado pela nossa turbina, tá? E essa equação ela é bem simples, pessoal, ela é dada da seguinte maneira, ó, o valor de M, que é a vazão mássica, tá certo? Que simplesmente aqui multiplica a diferença de entalpia que eu tenho na saída da turbina versus a que eu tenho na entrada da nossa turbina, ó, tá certo? Ou seja, vazão mássica versus energia,